Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre o quinto dia do Australian Open, dia de vitória de muitos favoritos, alguns nomes que a gente imaginava talvez indo um pouco mais longe, caindo no torneio, como é o caso do Hubert Hurkacz, que não teve um bom jogo definitivamente, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem alguns resultados bacanas, as vitórias dos nossos idosos favoritos, Wawrinka, Cilic, Djokovic, nomes como Sinner avançando também. Então, comentaremos sobre esses jogos aqui, né? Hoje era um dia que dava para gravar vídeos específicos de muitos jogos, mas comentar aquilo que eu acho que tem mais impacto e, obviamente, falar aqui no resumo do dia dos outras partidas, pedindo, é claro, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o hype se puder e se também puder dar uma ajuda extra ao canal, se torne membro também. A gente começa falando de Djokovic e Francesco Maestrelli, uma vitória tranquila para o Djokovic, foi quebrado uma vez, mas assim, né, tipo, no contexto geral, uma boa atuação, devolveu o saque muito bem, quebrou 6 vezes o Maestrelli, produziu 16 breakpoints. O único ponto que talvez olhando pro Djokovic as pessoas podem ficar um pouco assim, um pouco preocupadas, é que ele só ganhou 35% dos pontos de segundo saque. Mas, de novo, né, o jogo foi todo na mão dele, né, 6-3, 6-2, 6-2. Vamos ver aí como vai ser o jogo contra o Botic, né? Porque aí é um jogo que tende a ser um pouquinho mais incômodo por características, mas o favoritismo do Sérvio continua, né? A gente teve o Sinner vencendo o James Duckworth, 6-1, 6-4, 6-2, um jogo que, assim, o Sinner dominou de cabo a rabo, apesar de ter enfrentado 3 breakpoints, mas no final 18 aces, apenas 2 duplas faltas, quase 70% de primeiro saque em quadra, 86% dos pontos com o primeiro saque. O Duckworth, quando jogava com o primeiro saque, ganhava 70% dos pontos, o que é bom, mas com o segundo apenas 28%. O Sinner, quando teve o segundo saque, ele ganhou 67% dos pontos. Então, uma superioridade técnica gigante por parte do italiano que avança a segunda rodada, né? Lorenzo Musetti vence até relativamente tranquilo o jogo, né, contra o Lorenzo Sonego, 6-3, 6-3, 6-4, né? O Musetti, obviamente, é um tenista superior ao Sonego, e esse jogo aqui, tipo, o Musetti, ele teve suas dificuldades, né? Ele foi quebrado 2 vezes, mas foi 6 breakpoints contra, ele salvou 4. Ele produziu 23 breakpoints contra o Sonego. O Sonego salvou 17, né? Dá um crédito que não foram poucos breakpoints que ele salvou. Mas 6 quebras aconteceram e o jogo do Sonego o tempo todo não teve paz no saque, né? O Musetti ganhou muitos pontos de devolução. Pra você ter uma ideia, aqui foram acho que 56 pontos de devolução do Musetti contra 60 pontos de saque do Sonego. Então, realmente o jogo ficou parelho num nível assim nos games de saque do Sonego, e na hora de sacar, não que tenha tido paz o Musetti, mas realmente muito menos dificuldades que o compatriota. Avança a segunda rodada. Casper Ruud venceu Jaume Munar por 3-0. Um detalhe sobre o Ruud, ele está prestes a ter um filho e diz que abandonará o Australian Open se receber a notícia que o parto está vindo. Então assim, ele está jogando muito bem até agora, vitória até muito contundente contra o bom Jaume Munar, que vem jogando bem em quadras duras, mas o Ruud foi lá, 6-3, 7-5, 6-4. Óbvio que em quadradura o Ruud sempre deixa aquele ponto de interrogação, né? Mas hoje foi aquela partida assim, salvou os breakpoints contra, os 2 que teve contra, e quebrou 3 vezes em 10 oportunidades o tenista espanhol. Então, boa vitória para Casper Ruud, decisivo dos momentos certos para vencer o Jaume Munar. Tomara que fique até o fim do torneio, mas a gente sabe aí o Ruud de uma maneira, um romântico, né? Mostrando o que é a prioridade para a vida dele no momento, né? E aí a gente teve também na John Cain Arena o Ben Shelton ganhando do Sweeney por 3-0, muito fácil. 6-3, 6-2, 6-2, 19 aces só 2 duplas faltas, né? O Sweeney teve nenhum ace e 5 duplas faltas. O Shelton ganhou 88% dos pontos com o primeiro saque e 71% com o segundo. Nenhuma chance de quebra teve o australiano. Ele produziu 12 aproveitando 5. Grande vitória de Ben Shelton, 3-0. Então, assim, o Shelton, uma atuação muito boa, mas vamos ver se ele consegue sustentar isso, né? Nos jogos grandes é que a gente ainda tem mais aquele negócio, dúvidas em relação ao talentosíssimo tenista americano. O Taylor Fritz venceu o Kopriva, né, por 3-0. Eu falei, acho que o nome errado no jogo no vídeo do Wawrinka, né? Mas a vitória boa do Fritz. O único ponto que eu critico é que ele foi quebrado na hora que sacou pro jogo, né? Durante ali o quinto set. Então, assim, é uma situação que não deveria ter acontecido, né? Mas o Fritz está aí
conseguindo uma vitória importante, o nível de tênis melhorou, 15 aces e apenas uma dupla falta, 80% de primeiro saque em quadra. Vocês têm noção do quão absurdo é isso? 80% de primeiro saque em quadra, ganhando 79% dos pontos. Foi muito bem na partida do Fritz, ganhou 101 pontos contra 73, uma atuação muito forte do tenista americano que parece ter superado o início de temporada ruim. É aquele negócio, estava engasgando, mas pegou no tranco, né? Então o Fritz conseguindo aí bons resultados nesse Australian Open, avançando a terceira rodada, né? Descendo um pouquinho mais, né, na quadra aqui Arena, Valentin Vacherot, olha ele aproveitando essa oportunidade, né, avançando a terceira rodada, bela vitória do Vacherot contra o Hidikata, 3-1, dois primeiros sets muito dominantes por parte do Vacherot, 6-1, 6-3, tem uma queda ali no terceiro set, né, o Hidikata consegue fazer um 6-4, mas depois o Vacherot volta a ter o controle da partida e, assim, joga muito tênis o Vacherot no fundo de quadra, tem um backhand impressionante, extremamente sólido. E assim, a dúvida é sobre esses jogos de melhor de 5, porque ele é um cara com pouquíssima experiência em Grand Slam. Nem sei quantas partidas de Grand Slam o Vacherot tem, né? Porque em termos de ranking era difícil até para participar do qualificatório, mas depois que ganhou o Masters 1000 de Xangai, o Vacherot obviamente tem um ranking protegido aí muito bom até voltar ao torneio chinês. E essas vitórias, né? Se não me engano, você avançar até a terceira rodada são 100 pontos de ranking, então o Vacherot deve ganhar algumas posições com essa campanha. E eu acho um tenista perigoso, né? Não dá para subestimar muito o Valentin Vacherot. Ótima atuação por parte do monegasco que avança a terceira rodada. Wawrinka, assim, um grande herói do esporte, conseguindo uma vitória em 4 horas e 32 contra o GA. GA que antes do jogo falou, ele tem 40 anos, vou tentar cansar ele. Mas quem que teve cãibras no final do jogo foi o GA e não foi o Wawrinka, né? Convidado indo à terceira rodada, é lindo ver o Stan Wawrinka ainda jogando belíssimo tênis, é lindo ver ele competindo e conseguir uma terceira rodada em Grand Slam nessa altura da carreira, os 40 anos de idade, é muito legal, né? Uma grande vitória para o Wawrinka e uma demonstração de resiliência fantástica por parte do 3 vezes campeão de Grand Slam. É bacana ver ele chegando longe no torneio e tendo uma despedida da Australian Open mais digna. Se é para ser eliminado, que seja aí para um dos grandes destaques da atualidade, possivelmente o Taylor Fritz, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer, até porque o Wawrinka, ele vem conseguindo jogar um tênis bem interessante nesse ano até agora, né? Contra o Hurkacz fez uma grande partida, então ele tá muito combativo, ele tá lutando muito. O Wawrinka é um grande gladiador dentro de quadra, né? Tá querendo fazer valer essa temporada de despedida. Aí o jogo que me surpreendeu, o Ethan Quinn ganhando do Robert Hurkacz, vitória 6-4, 7-6, 6-1, né? O Hurkacz perdendo o tie-break não é uma coisa normal, né? Mas acabou ali tendo um mini-break a favor, não aproveitou. O segundo set era talvez a chance do Hurkacz entrar mais no jogo, que teve uns breakpoints, mas não foi uma boa atuação do polonês, só 9 aces em 3 sets, né? Tipo, pro tenista que no início do ano tava lá distribuindo aces adoidado, né? Tipo, teve 8 breakpoints, não aproveitou nenhum. O Hurkacz ter 8 breakpoints, não aproveitar nenhum também é muito fora de sintonia com o que a gente conhece dele, né? Apenas 67% dos pontos com o primeiro saque. Acho que assim, deve ter tido uma partida realmente ruim, assim, de não ter sentido a bola do jeito que ele gostaria, mas é assim, vamos torcer para que ele continue se recuperando no mês de fevereiro, porque é um tenista competitivo muito bom de se ver. Aí a gente teve também Marin Cilic ganhando do Denis Shapovalov, um atropelo, 6-4, 6-3, 6-2, né? E o Cilic, olha que ele teve uma performance de saque, 5 aces e 5 duplas faltas, não foi a mais brilhante, mas 80% dos pontos com o primeiro saque, ele teve 6 breakpoints contra, salvou 4, né? Mas 12 breakpoints que ele produziu, ele aproveitou 6, né? Então, é uma diferença definitivamente brutal na quantidade de oportunidades criadas, e o Marin Cilic, a gente sabe que é um tenista que quando ele tá sentindo bem os golpes no fundo de quadra, ele causa muitos danos, tem muita potência dos dois lados, muita capacidade de distribuir winners, tanto de backhand e forehand, e do outro lado tem um tenista que, assim, ele dentro de quadra, por mais que ele possa ser talentoso, né, tem que usar mais a massa cinzenta, né? O Denis Shapovalov, eu só não comparo ele ao Forrest Gump, porque o Forrest Gump é campeão mundial de tênis de mesa, né? Por mais que não seja mais inteligente, e dentro de quadra e com a raquete na mão, o Forrest Gump era melhor. E a gente vai agora para Karen Khachanov e o Basavariri, né?
é a vitória tranquila do Khachanov, né? Teve uma primeira rodada dificílima contra o Alex Mikkelsen e agora precisou de 1h57. Basava-Reed, que se não me engano, está treinando com o Gilles Servara. Será que o Servara transforma um jovem talento como o Basava-Reed em um novo Daniil Medvedev, né? O Medvedev nunca foi um grande tenista assim jovem, né? Tipo, não era um dos caras mais promissores, mas aquele negócio foi melhorando, melhorando e do nada virou esse tenista que durante muito tempo foi um problema que ninguém tinha solução, né? E agora a gente tá vendo ele aí jogando, né, contra o Khachanov, mas o russo hoje teve uma partida de Khachagod, né? Quando o Khachanov vira Khachagod, aí é um jogo difícil. 15 aces, apenas uma dupla falta, 84% dos pontos com o primeiro saque, sendo que ele colocou 70% do primeiro saque em quadra. Salvou os 4 breaks contra, então grande partida de Karen Khachanov avançando a terceira rodada. Thomas Marat venceu, né, o Stefanos Tsitsipas por 3-1, né, jogo difícil, né, obviamente, mas na hora que se fez necessário ele subiu o nível. Marat é um tenista impressionante no direcionamento dos golpes, um atleticismo fantástico. Se conseguisse manter o corpo mais saudável, é um cara que eu apostava ali brigar pelo top 10, né, porque em termos de qualidade de tênis é inquestionável quanto que o Marat é bom tenista, né, ele é muito bom, é uma grande vitória contra o Stefanos Tsitsipas, que eu já falei até aqui no vídeo. O vídeo até a gente criticou, acho que justamente, né, que eu falei menos do Marat e mais do Stefanos, né, mas é que assim, o Stefanos é um cara que, pela carreira dele, acaba tendo mais visibilidade, né, mas de qualquer jeito, né, é uma vitória importante, né, o Stefanos teve 24 aces, mais 8 duplas faltas, e o trabalho incrível do Stefanos nos breakpoints contra, né, tipo, o Marat teve 10 breaks contra, salvou 7, né? Então foi quebrado 3 vezes. Stefanos teve 3 break contras, foi quebrado 3 vezes. E aí a gente fala, momentos decisivos decidem jogos. O jogo não foi desnivelado, mas no final, na hora de bater no peito e ganhar um jogo, o Marat fez isso e o Stefanos não. Luciano Darderi acabando aí com a fase boa, né, do Sebastian Baez. Ok, que já tinha perdido na final pro Menzik lá, mas ainda assim o Baez que teve até agora um início de ano fantástico em quadras duras, uma coisa que ninguém estava imaginando, mas dessa vez o Luciano Darderi ganhou dele 6-3, 1-6, 6-4, 6-3, né? Tipo, eu não acredito que o Baez vai manter esse nível altíssimo o ano todo, né? Tal fevereiro com certeza, Golden Swing ainda acho ele o grande favorito aí para aprontar, ganhar alguns títulos, né? Porque ele ama esse saibro aqui do Brasil e da Argentina, do Chile, né? Seja onde a Golden Swing joga. E ele gosta das condições climáticas hostis que temos aqui, né? Talvez o Musetti seja o favorito ao ATP 500 do Rio, porque ele é Lorenzo Musetti, né? Mas o Baez é o Baez nesses torneios, né? Ele se transforma, mas vamos ver, né? O quanto que ele ainda consegue jogar de alto nível de tênis. Mas nesse jogo ficou muito nítido a dificuldade dele com o saque, né? Porque ele só ganhou 47% dos pontos com o primeiro saque. Isso é muito pouco, né? Por mais que ele tenha conseguido ser efetivo de certa maneira nas devoluções, ele não foi o suficiente. E aí no final o Darderi acabou levando a vitória. O Botic van de Zandschulp ganhou do Zhu Shengshang até com relativa tranquilidade. Primeiro set mais difícil, né, com 8-6 no tie-break, mas depois 6-2, 6-3. Tenista perigoso o Van de Zandschulp, né, porque saca muito bem, tem bons golpes de fundo de quadra, pode ser um perigo no dia inspirado, como já foi para muitos outros tenistas, né. Jakob Menzik teve um jogo dificílimo na primeira rodada, mas nessa segunda rodada ele sobrou, né. O Jodar, jovem tenista espanhol, tem feito seus grandes jogos recentemente, mas não parece estar pronto para um desafio do calibre que o Menzik colocou. 6-2, 6-4, 6-4, grande vitória do tcheco, que é um dos grandes jovens talentos do tênis mundial. Vamos ver, né, o quanto que o Menzik vai conseguir progredir e evoluir, né? Mas, de qualquer maneira, grande resultado para o tcheco, né? E, assim, uma atuação que há de se ressaltar, né? Tipo, o Menzik muito bem nas devoluções, que para mim é um aspecto do jogo dele, que ele tem que evoluir mais para conseguir encostar nessa barreira do top 10. E encerrando, a gente teve o Spizir ganhando do Ibin Wu, 3 horas e 43 de jogo, 6-2, 6-4 nos 2 primeiros sets para o Spizir, depois o Wu venceu o tie-break, 7-6 com 7-4 no tie-break, 6-4, mas no último set o Spizir venceu 6-3. Jogo duríssimo, mas a vitória para o americano, que agora é presenteado com um jogo contra Yannick Sinner, depois de passar quase 4 horas correndo de um lado para o outro contra o tenista chinês, né? Então, assim, cada um tem tem um destino complicado no torneio, mas vamos lá. E o que a gente tem para hoje a partir das 9 da noite? Leonard Thiem contra Nuno Borges. O vencedor desse jogo enfrenta Daniil Medvedev e Fabian Marojan, que começa às 9h30 da noite. Eu espero que esse seja o jogo, apesar de estar na Margaret Court Arena, eu espero que esse seja o jogo que a ESPN vai transmitir. Mas a gente sabendo que a ESPN, né, não dá para garantir nada, né?
Teremos Tommy Paul e Alejandro Davidovich Fokina, Carlos Alcaraz e Floretan Moutet, Francisco Cerúndulo e Andrei Rublev, Alexander Zverev e Cameron Norrie, Francis Tiafoe contra Alex de Minaur e encerrando a programação Alexander Bublik e Thomas Martin Etcheverry, né? Lembrando, né? O vencedor de Paul e Fokina enfrenta Alcaraz e Moutet, o vencedor de Cerúndulo e Rublev enfrenta Zverev ou Norrie, o vencedor de Tiafoe e de Minaur enfrenta o vencedor de Bublik e Etcheverry. E o que já está garantido pro outro lado, né, da terceira rodada, Lorenzo Musetti enfrenta Thomas Mahat, belíssimo jogo de tênis. Agora a torneio começa a ficar bonito, né, em jogos, né? Vamos ter o Ben Shelton enfrentando o Valentin Vacherot, Darderi enfrentando o Kachanov, o Menzik vai enfrentar o Ethan Quinn, Espizirri vai enfrentar o Yannick Sinner, Botic van de Zandschulp vai enfrentar o Djokovic, Stanislas Wawrinka enfrenta Taylor Fritz e Casper Ruud vai enfrentar o Marin Cilic. Então, assim, o torneio vai ficando cada vez mais bonito, a gente tá aqui acompanhando. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.